Como é que tá aí, Carlinhos? Então, muito bem. Nós vamos entrar ao vivo ali, tá? Para aguardar. Porque senão demora aqui até eu conseguir novamente. Bom, mas então é isso, tá? Leonardo, Nice, nós só vamos aguardar essa questão técnica aí com o professor Clóvis. Nós vamos dar início dentro de instantes, então, com uma fala de cerca de 10 minutos para cada um dos participantes. A gente abre para uma rodada de perguntas, intervenções, e depois cada um retoma a palavra para fazer as suas considerações e responder as perguntas que forem feitas, tá? Então, nós vamos liberar aqui o link de acesso para as pessoas do membro de pesquisa, então eles vão poder fazer as intervenções para vocês aqui, tá? Por dentro do Zoom, e os demais vão acompanhar pela página do Facebook. Eu já vou disponibilizar para vocês aqui o endereço, caso vocês queiram enviar para alguém, tá? Aqui no chat. Rodrigo, quem tanto vai estar assistindo? Quem tanto vai estar assistindo? Nós vamos jogar ao vivo ali no Facebook, já jogamos, na verdade. E o pessoal do grupo de pesquisa todo daí, né? Que a gente... Vou até mandar o link para eles. Abriu. Oi, Clóvis. Abriu com a câmera barrada. Ainda não. Acho que eu Você não tem uma ligar... foto? Não quer pôr uma foto aí no teu Zoom? Você tem uma conta no Zoom? Não tenho, amigo. Não, mas uma conta... Não. Tem no Zoom, versão gratuita. Você nunca fez login no Zoom? Nunca. Porque ali você consegue pôr uma foto. Ai, meu Deus. Eu não, olha, o semestre inteiro eu dei aula usando esse Zoom e nunca tive nenhum problema. Pois é. Bom, você... Para a gente não atrasar muito, tenta mais algumas vezes assim, porque eu não vejo outra solução, tá? Perfeito. Sair, entrar de novo, ver se aparece. Desliga o celular, liga novamente, ou o computador também, porque ele precisa dar uma mensagem que o seu computador está reconhecendo ali, e que é para liberar a câmera, aceitar o uso. Porque eu entrei agora pelo link que a Carla me mandou. Sim, mas é isso mesmo. É o mesmo link. Então, aí tenta fazer isso, que a gente vai dar início, e se não der certo, a gente vai só com áudio mesmo, tá? Ok. Ai, que Mas eu chato. acredito que se você... Olha, Zoom não detecta uma câmera. Então, aconteceu alguma coisa de bloqueio na câmera do teu computador ou do teu celular aí. Talvez se você reiniciar eles, né, desligar, ligar novamente, ele
configure alguma coisa diferente para você conseguir acessar. Tá ok. Então tá bom. Então, nós vamos, dentro de instantes aqui, já dar início. Abre o Facebook aí, Renata. Muito bem. Vamos iniciar, então, enquanto o professor vai tentar resolver o problema com a câmera dele, tá? Então, eu gostaria de, oficialmente, dar uma boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos, bem-vindas. O pessoal do grupo de estudos e pesquisas está começando a entrar aqui, né? Eu queria, em primeiro lugar, dar as boas-vindas aos nossos colegas que aceitaram o convite para estar nessa live conosco, né? O Leonardo Lessa, lá do Rio de Janeiro, a Nice, que é aqui da casa, enfermeira, estudou na PUC, o professor Clóvis, que é também psicólogo e é professor da PUC. Tá? Então, eu gostaria de agradecer imensamente, eu já vou apresentá-lo, mas agradecer muito aí a participação de vocês terem aceitado o nosso convite. Tá? Esse evento aqui ele é uma atividade ligada ao projeto Aldeia Solidária, um projeto que foi criado agora durante a pandemia, para que a gente possa cumprir o nosso papel enquanto Núcleo de Direitos Humanos da PUC, Programa de Mestrado em Direitos Humanos e Políticas Públicas, e o nosso Grupo de Estudos e Pesquisas em Direitos Humanos, Saúde Mental e Políticas Públicas. Então, o projeto Aldeia Solidária tem 2 eixos principais. Um deles é o fórum de discussão aqui, entre nós, o Fórum da Aldeia, e outro eixo se chama Conversa Solidária, por meio do qual nós acabamos constituindo uma rede de psicólogos e psicólogas para oferecer apoio psicológico por meio de algumas conversas remotas durante a pandemia. Então, o projeto, em geral, se chama Aldeia Solidária, e hoje nós estamos, então, com a última discussão do semestre. Nós tivemos aí cerca de 7 eventos. Opa, tem alguém compartilhando a sua tela? Acho que foi o... Oi, Clóvis, está me ouvindo? Você compartilhou... Acho que você compartilhou sua tela? Eu não fiz nada, eu estou tentando abrir aqui. Aí, voltou. Voltou. Não. Estamos aqui. Então, é o último evento do semestre desse fórum, Fórum da Aldeia, que a gente chama, é o que a gente tinha como Fórum de Direitos Humanos e Saúde Mental. Então, diante desse quadro, esse cenário de pandemia, de assim, algo tão inusitado na vida de todas as pessoas, todo mundo vivendo um processo muito difícil de ter que se adaptar a uma determinada realidade. Nós temos aí um grupo específico, por exemplo, no último fórum, que foi a população carcerária, né? E durante aí a pandemia, como que eles vivenciam essa realidade. Tivemos uma discussão sobre execução penal nesse período, no último encontro, e hoje nós vamos ter um foco específico em quem é o nosso, vamos dizer assim, eu não gosto, não é uma, quando a gente fala em heróis, é muito porque a gente tira os pés do chão, né, e ignora toda a complexidade que é estar na linha de frente aí, mas são os nossos, vamos dizer assim, guerreiros e guerreiras principais dessa batalha que nós estamos vivendo atualmente, né, é o pessoal aí relacionado à saúde, nós fazendo a nossa parte aqui do ponto de vista do apoio psicológico, mas aí a todo o pessoal que está na linha de frente do atendimento direto com as vítimas, nesse contato inicial, e percebendo a realidade de forma tão intensa no seu cotidiano, que sabem muito melhor do que nós o que está acontecendo atualmente e o que é também possível fazer com relação ao
estresse e a síndrome de burnout dos profissionais da saúde nesse momento atual, né? Então, nós temos aqui conosco hoje o médico psiquiatra Dr. Leonardo Lessa, que é mestre e doutorando aí pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, diretor clínico do Instituto de Psiquiatria. Nós temos conosco aqui a Anice Conze, que é enfermeira pela PUC e atua no momento no hospital penitenciário com enfrentamento ao Covid-19, alguém que tem uma experiência com o dia a dia desses atendimentos emergenciais, e o professor Clóvis, que está aqui conosco, professor de psicologia da PUC, ele tem doutorado em educação, especialista em estresse, burnout de professores, profissionais da saúde, também em bullying, tanatologia, né, Clóvis? Então, é um prazer estar aqui com vocês essa noite e gostaria, então, que, nesse momento, nós passássemos a palavra aos nossos convidados. Não sei se alguém gostaria de começar. Clóvis, Nice, Leonardo, o que vocês acham? Não sei se alguém quiser ter a prioridade de fala, por mim não tem problema. Nice, se tiver querendo falar um pouco mais do campo aí já de cara para nós, para a gente já ter um choque de realidade. Podemos. Nós analisamos essa situação, pode ser? Pode ser, sim. Então, gente, Então, boa tá bom. noite. Boa noite. Conforme eu fui aluna do professor Clóvis na tanatologia, não sei se ele vai lembrar de mim que eu mudei o cabelo. Conforme o professor Rodrigo falou, então, né, eu sou enfermeira, né, sou filha da PUC, né, e já tenho uma estrada dentro da enfermagem, né, como auxiliar de enfermagem, como técnica de enfermagem, né, e agora, há cerca de 11 meses, né, eu me formei e estou atuando como enfermeira, né. Então, assim, o burnout, ele embora, assim, seja uma síndrome ainda pouco conhecida como burnout puramente, né, porque a maioria dos colegas, assim, que a gente observa tem humor deprimido, ou alguns, né, tem um nível de estresse muito grande, esgotamento, né? Como a gente não tem assim um piso e salarial, né? E nem assim uma carga horária ainda estamos lutando por uma carga horária, né? Justa, com um salário justo, né? Que nos permita ter só um emprego. Então a gente convive com o esgotamento físico, com o esgotamento mental, né? Com a pressão, a gente lida com todos esses fatores estressantes no nosso dia a dia, né? E eu já vi, já conheci, já presenciei, né? Muitas situações assim de colegas adoecendo, mas a gente nunca se atentou assim para o fato, né? Nunca se chegou, assim, acho que é uma coisa nova esse diagnóstico, assim, relativamente novo, né, diagnóstico de burnout, né, tanto que a OMS incluiu em 2018, se não me engano, no CID-10, né, como uma síndrome relacionada ao trabalho, né, mas a síndrome em si, que deve ser diagnosticada, né, pelos psiquiatras ou psicólogos, né, quem pode bater o martelo e dizer burnout, né? São eles, ela é muito presente na vida da enfermagem, né? Há um tempo atrás, os professores estavam aí liderando o ranking, né, do burnout, mas eu acredito que os profissionais de saúde, principalmente os enfermeiros, né, que têm um tempo maior, né, dentro dos hospitais, assim, de plantão, estejam aí quase empatadinhos, né, com os professores. E segundo a Associação Internacional, os representantes, né, brasileiros da Associação Internacional de Manejo do Estresse, né,
que tem sede em Porto Alegre, 30% aí do total de trabalhadores já é, né, diagnosticado, assim, já tem um diagnóstico fechado com burnout, né? E eu acredito que isso tenha, assim, relatando a minha experiência ainda, né, que isso tenha se agravado, né, venha a se agravar com a pandemia, né? Eu tinha, à época, dezembro, por aí, quando começou os rumores, né, sobre o Covid e sobre uma possível, né, assim, a chegada, né, do vírus em outros países. Eu cuidava de uma senhora, né, idosa, na época, em casa, né, de alta complexidade, tinha problemas pulmonares, e na época eu já comecei a me preparar, assim, psicologicamente, né, para o que viria. Eu sabia que trabalhar com ela, assim, seria risco também, né, para ela, e já comecei a me preparar, assim, para possíveis, né, para isso, para o que viria, assim, né. A gente já tem, assim, esse olhar, né, já mais, olha, isso aí é sério, né, vai impactar aí na nossa vida, né, como realmente impactou, né. E eu me lembro que à época eu até comentei com alguns amigos, assim, que não são da área da saúde, né, eles desacreditavam que isso poderia acontecer, né, e eu disse, gente, para mim, meados ali de janeiro, fevereiro, eu disse, para mim isso já está no Brasil, né, esse vírus já está no Brasil, mas a gente ainda vai sentir o impacto dele um pouquinho mais adiante, né, e de fato isso aconteceu. E, assim, o que muda no nosso dia a dia, né? É a incerteza de você poder contaminar. Eu não tenho meus pais, né, comigo, morando na mesma casa, então somos eu e a minha esposa, que é a Renata, né, que também é da enfermagem. E então, assim, num primeiro momento, você fica com medo de contaminar, né, as pessoas que estão com você, né, que moram com você. Você não sabe, né? E aí você tem que lidar com uma coisa que você não sabe, né? De você atender uma pessoa num pronto-socorro ao meio-dia, que está bem, e no final da tarde essa pessoa está entubada, né? Então a gente não sabe, a gente não conhece. Então eu acredito assim, no que impactou, né, a pandemia na vida dos profissionais de saúde? Em muita coisa. Começa pelo desconhecido, né? A gente tem que ir pesquisando e produzindo, né, para os que virão depois de nós, mas assim, para nós é tudo muito que no escuro, né? Você sabe que algumas pessoas têm complicação gastrointestinal, outras têm complicação neurológica, outras complicação cardiovascular. Então, assim, não se sabe, né, o que vai acontecer com aquele paciente. A gente está lidando com uma coisa totalmente desconhecida. Daí, a situação de contaminar as pessoas que estão com você, né? Daí é você andar na rua de branco e as pessoas te enxergarem como o próprio coronavírus, né? Se você não quiser, assim, se você quiser andar na rua e não quiser quiser que as pessoas respeitem o isolamento, né, corporal, ali, o distanciamento corporal, é só andar de branco, né? Então, também criou-se, assim, esse medo, né, dos profissionais de saúde. E também a questão da morte, né? A questão da morte é uma coisa que me deixa, assim, muito... Por ter feito meu TCC e gostar muito de cuidados paliativos e bioética, enfim, de vida, né? Eu acho que a questão da morte, de você escolher, né? Aqui em Curitiba isso ainda não aconteceu, felizmente, né? Mas se a gente não se cuidar, vai acabar acontecendo, né? De ter que escolher, né? De ter que criar um protocolo para escolher quem vai receber o respirador e quem vai receber um suporte e quem não vai, né? Isso é muito triste, isso é muito, muito, muito impactante na saúde mental do profissional, tanto do médico quanto do enfermeiro. E a questão da morte, né? De você entregar um familiar, o familiar do pronto-socorro é estabilizado, vai para a UTI,
E muitas vezes está acontecendo, gente, em hospital de Curitiba, você mostrar o rosto da pessoa morta para a família através de um tablet ou de um celular e fechar o saco, né? E aquela é a última vez que a pessoa vai ver o rosto, né, do seu familiar, Isso é da complicado. pessoa que tá ali. Então, essas são as coisas, assim, que para mim, com a pandemia, eu acho que vai ser uma coisa, assim, que não é só agora que a gente vai ter que lidar com isso, né? Eu acho que depois os profissionais de saúde vão ter, por exemplo, assim, agora a gente está ali no calor da coisa, né? A gente tem que salvar o maior número de pessoas possível, a gente tem que cuidar para que eles se previnam, a gente tem que estar pesquisando para estar passando informação correta para a população, mas depois que tudo isso passar e que a poeira sentar e que aparecer uma vacina, né? A gente vai estar como, né? Daí vai ser o momento de cuidar de nós, né? E eu recebi o convite para trabalhar com a população carcerária, né? Num projeto dentro do hospital penitenciário e onde a gente faz quarentena, né? Então a gente recebe os presos, né? A partir do momento que eles estão lá com a gente, né? São internos e acho que voltei. Ok. Então, eles são internos, né? E a gente os recebe e daí a gente faz uma separação, né? Os assintomáticos, eles ficam em quarentena preventiva, né? Antes de ser misturado com os outros lá para o lugar onde eles devem ir, né? Os que têm sintomas, a gente fica monitorando e testando, né? Porque tem a janela imunológica. E tem casos confirmados, então esses casos confirmados a gente fica observando para que fica cuidando, né, observando, ficam também em quarentena até que precisem de um suporte maior. Até agora nenhum precisou, né, de suporte hospitalar, e também para depois serem encaminhados aí para os seus lugares, né, onde vão cumprir as suas penas. Então, assim, a gente está lá com a população carcerária e é uma população totalmente diferente, é um ambiente totalmente atípico, onde você tem que ter a humanização, mas você também tem que estar atento à sua segurança, né? Então, você está fazendo atendimento, mas você também tem que estar preocupado com a sua segurança. As pessoas que vêm para a quarentena, elas não vêm sozinhas, né? Elas vêm com a sua hipertensão, com a sua diabetes, e em sua maioria com seus transtornos mentais, né? Então, além de tudo, você tem muitos conflitos, né? Você está em choque o tempo todo, assim. Eu prefiro não saber o que aquela pessoa fez, né? Não saber o que... Para mim, ali, eles são meus pacientes, né? Ou internos, como queira, né? Mas, assim, eu procuro não saber do que elas fizeram, para que não haja, assim... Eu sei que não deve haver, né? Mas para que não haja nenhum julgamento no meu, nada que possa interferir no meu cuidado, né? Eu estou cuidando de um ser humano, ponto. Lógico que tem algumas particularidades, né? O nosso acesso a eles é feito somente acompanhado, né? De agentes penitenciários e tal. E, assim, às vezes a gente acaba vendo coisas, né, que não quer ver, mas, enfim, são, né, ossos do ofício. Eu optei por esse atendimento, né? E está sendo para mim também uma experiência assim que eu até então não tinha tido, né? Aí tive Muito também bem. convite. Nice. Oi. Só mais daí 2 minutinhos para você concluir, porque senão a gente não vai ter... Claro. Eu nem olhei o tempo aqui. Mas então, assim, é uma experiência que está me dando assim, uma grande satisfação, uma grande realização. E até tive um convite da professora Tânia e da enfermagem da PUC para a gente escrever um capítulo de livro para o Congresso Ibero-Americano de Bioética, né? Que é um livro que faz uma conversa com os estudantes de ensino médio, Tec PUC, eu acho, não sei bem, mas está me rendendo assim bons frutos, né? E espero que assim seja proveitoso e que a gente saia bem de tudo isso. Muito bem, muito obrigado, Nice. Muito legal aí, eu acho que tem um monte de coisa para
te perguntar de curiosidade, assim, sabe, do dia a dia, mas vamos deixar para o final. Podemos ouvir o Leonardo, o Clóvis. Clóvis, podemos começar com você? Sim, tudo bem. Deixa eu só tentar Pode ser segundo. compartilhar aqui, então, uns slides. Isso, Vamos ver beleza. se vai dar certo. Só um segundo, por Muito favor. bem. E aí fica o convite da que a Anice falou do Congresso Ibero-Americano de Bioética, que ocorrerá aí na PUC, né? Hoje em dia no mundo virtual, na verdade, no segundo semestre, né? O pessoal lá do mestrado em bioética. Apareceu, Clóvis, estamos vendo já a sua tela. Ok, só um minutinho. E que ele abra o pendrive, né? Eu não estou conseguindo abrir o material propriamente. Deixa eu ver se por aqui eu abro. Aí eu vou dar uns 10 minutos aqui e te aviso quando terminar só, para daí você ter um tempinho a mais aí para concluir também, tá bom, Clóvis? Ok, deixa eu só tentar abri-lo de volta. Eu tenho alguns dados de pesquisa que eu queria compartilhar, então por isso que eu estou Seria insistindo legal. nisso aqui, tá? Só um minuto, Tá por bom. favor. Vícios do magistério, vocês me perdoem, por favor. Além de estar escondido, estou aqui agora meio confuso com este... Share screen, vamos tentar... Deixa eu ver se eu consigo abri-lo aqui. Ele não está Esse me... burnout em profissionais de saúde? Isto, mas eu não consigo abri-lo. Ele aparece para você, mas não aparece para mim. Eu estou vendo a tua tela, mas aí, saiu. Saiu? Saiu. Abre primeiro o arquivo aí para você e aí Deixa eu tentar. compartilha aqui conosco. Ok, um segundinho só, por favor. E ainda bem que vocês não estão me vendo, eu sou uma pessoa velha, viu? Gente velha tem dificuldade com essas coisas. Então, Tem por mais favor, sabedoria acumulada. que nada, uma biblioteca Quantos só de anos mesmo de papel. PUC, Clóvis? 30 30. 30 anos. Que, né? 30 anos. Nosso guru. Pai de santo, você quer dizer, né? O Rodrigo, Clóvis, se vocês quiserem, eu posso inverter a ordem e começar a falar, se quiser dar Me faça essa gentileza, por favor. Por favor, Sim. doutor Lessa. Bom, Muito bem, então. Obrigado, Leonardo, pela gentileza. Pode começar, então. agradeço aí o convite, né, poder estar aqui nesse espaço rico, fazendo algumas reflexões. Né? Meu nome é Leonardo, eu sou psiquiatra aqui no Rio de Janeiro e eu estou atualmente na condição de diretor clínico do Instituto de Psiquiatria da Universidade aqui do Rio de Janeiro. E eu quero agradecer a Anice pelas contribuições das inúmeras situações que ela apresentou. Eu até mudei um pouco do que eu ia falar aqui, em nome, inclusive, daquilo que eu acabei de ouvir. Mas o que eu acho que é importante da minha fala, que eu queria deixar como um ponto central, tendo como tema o estresse, a síndrome de burnout, o burnout, né, em profissionais de saúde, que eu considero fundamental que a gente não psiquiatrize a questão. Né? Não psiquiatrizar a questão significa, pode parecer meio paradoxal sendo eu psiquiatra, né? Mas é justamente da gente não trazer essa questão para uma discussão que seja exclusivamente do indivíduo. Né? Eu acho que é importante porque, quando a gente faz isso, a gente amplia a discussão dessa questão do sofrimento no trabalho, do esgotamento do trabalho relacionado ao trabalho, tentando levar em consideração aspectos que não são aspectos exclusivamente individuais, né? Porque com isso a gente corre o risco, talvez, de particularizar a questão e, de alguma forma, de responsabilizar e, por que não dizer, culpabilizar o próprio trabalhador em relação àquilo que ele apresenta enquanto sofrimento, angústia, sintoma. Né? Eu estou falando isso porque eu acho que a gente precisa apontar para uma questão que é quase inevitável, é de que a presença do Covid nas instituições ela fez por desnudar questões e conflitos que já estavam, de alguma maneira, ali presentes. Né?
esse desnudamento desses conflitos, que a Anice até citou, questões de piso salarial, questões de conflitos de categorias, questões de hierarquização das relações de trabalho, são questões que já estão presentes, né? Mas que o Covid ele se fez presente de uma maneira tal a nos convocar para uma revisão não sistemática, vamos dizer assim, desses conflitos que já estavam ali, né? Isso é importante porque, quando a gente vai pensar na abordagem dessas questões de burnout, do estresse no trabalho, essa abordagem ela também ela não deve primar por aspectos de natureza individual. Eu estou dizendo isso porque, estando à frente de uma instituição psiquiátrica, o que eu pude perceber enquanto uma experiência decantada desse período é que o nosso sucesso ou insucesso institucional em relação ao enfrentamento, ele tem a ver com quanto nós fomos eficazes na criação de espaços institucionais para a discussão de todas essas inseguranças e na construção de estratégias coletivas, na construção de modos de enfrentamento disso que é absolutamente novo, né? Como é uma coisa nova e que ninguém sabe exatamente o que é, não me parece razoável que o enfrentamento seja prescrito por A, B ou C. Quer dizer, existem demandas e expectativas que precisam ser conjugadas e contemporizar a todas as diversidades e adversidades, com risco da gente reforçar os mesmos conflitos institucionais que a gente enfrenta na nossa prática diária. Então, a partir dessa perspectiva, né, de que a gente está falando aí de um aspecto que é amplo, né, e que, na verdade, ele só evidencia condições de trabalho, existem inúmeras discussões que a gente pode desfiar a partir dessa primeira parte dessa minha fala, né? Tanto no que diz respeito às condições de trabalho, eu estou falando, por exemplo, a partir de um referencial de um médico, psiquiatra, que trabalha numa instituição pública universitária, que está submetido a todas as dificuldades de acesso a recursos humanos, de proteção individual, né, de reposição de materiais, mas que tem dificuldades que são diferentes, talvez, de uma perspectiva de um mesmo médico que está à frente de um hospital privado, que tem, eventualmente, outras dificuldades, e que são igualmente relevantes, mas que tem na sua gênese uma necessidade de percepção desse processo a partir de uma perspectiva coletiva. Isso é um ponto que eu quero deixar registrado. O outro ponto, já que a gente tem pouco tempo, né, é que é muito importante para a gente que trabalha na saúde mental de tentar fazer uma diferenciação entre aquilo que eu considero que são fenômenos reativos, quer dizer, diante de uma situação nova, não prevista, que causa insegurança em todos e em cada um de uma maneira bem específica, da gente estar diante desses fenômenos reativos com uma perspectiva de enfrentamento e dando condições para que esses fenômenos reativos não necessariamente se desenvolvam ou venham a dar lugar a aspectos sintomáticos propriamente ditos. Essa distinção é absolutamente relevante, com o risco da gente não superdimensionar ou supervalorizar a presença de doença em situações às quais a gente poderia tomar uma perspectiva mais fisiológica ou de mais adaptação propriamente dita, né? E eu acho que nesse enfrentamento ou nessa distinção entre fenômenos reativos e sintomas propriamente, é preciso que a gente tenha uma escuta, que seja uma escuta verdadeiramente interdisciplinar, né? Eu volto a dizer sobre essa questão interdisciplinar, porque é justamente nesse aspecto que a gente vai conseguir dar conta de toda a multiplicidade de falas e de perspectivas que a gente tem encontrado nas situações institucionais e individuais
relacionadas ao Covid, né? A Anice colocou uma coisa que eu vou aproveitar, que ela falou assim, ó, a gente está diante de algo muito novo. E é verdade. A questão é como que, a partir de algo muito novo, a gente pode estabelecer estratégias de enfrentamento que sejam coletivas e que reproduzam de uma maneira bastante importante as expectativas e inseguranças de todos nós, trabalhadores da saúde, né? Eu acho que é importante, nessa resposta, a gente criar uma certa historicização daquilo que já foi feito em situações, não vou dizer parecidas, mas análogas, né? Eu tenho um interesse muito particular, ao longo desse processo, de revisitar, da nossa própria história da saúde, e, inevitavelmente, eu caio numa leitura que fala um pouco sobre a gripe espanhola. A gente pode aqui fazer toda uma narrativa em função daquilo que houve, né, em 1918, mas o que eu quero dizer no enfrentamento daquela epidemia, o que se consolidou enquanto uma estratégia foi a perspectiva daquilo que mais à frente constituiria o que hoje a gente reconhece como o Sistema Único de Saúde. E eu quero só deixar claro, eu sei que o tempo é pouco, mas aqui bem antes do surgimento dessa pandemia, havia uma série de inseguranças em nós que somos trabalhadores do SUS, em relação, inclusive, à sustentação das nossas condições de trabalho. Então, logo essa pandemia surgiu, o que se tornou uma cena corriqueira foi identificar o ministro da Saúde vestindo um colete do SUS, indo à frente das câmeras falar do enfrentamento desse desconhecido, né? Não quero fazer aqui nenhuma bandeira política nem ideológica, mas é só para apontar um pouco do quanto que a gente precisa, nesse enfrentamento, ter uma dimensão que seja verdadeiramente de enfrentamento, não só de apaziguamento momentâneo ou individual de aspectos que não vão dar conta da complexidade daquilo que a gente está enfrentando, né? Eu, ao longo dessa minha trajetória de gestão, de ergogestão, e não de egogestão, à frente de uma instituição psiquiátrica, tive a oportunidade, junto com os trabalhadores da enfermagem, da psicologia, da limpeza, da rouparia do hospital, da cozinha do hospital, todos esses trabalhadores foram fundamentais na construção de um projeto institucional que está publicizado no blog do Instituto de Psiquiatria, para quem tiver interesse em conhecer, e que foi a construção de um coletivo de trabalho dentro das enfermarias psiquiátricas, tentando conciliar aquilo que na saúde mental é muito delicado, porque o Covid ele convoca todos nós a uma perspectiva de isolamento social e de regras de etiqueta de convívio. E justamente na saúde mental, o que a gente menos quer ao longo da nossa trajetória histórica é o isolamento social. Então, quanto que para a gente, a antítese daquilo que representa o modo de conduta para o Covid é algo absolutamente novo e, de certa maneira, paradoxal com a nossa perspectiva clínica e de entendimento do que é fazer saúde em saúde mental, tá? Então, eu queria trazer essas reflexões, e isso é decantação de algum tempo aí de ação e de pesquisa. O meu projeto minha dissertação de mestrado é sobre enfermagem, apesar de eu ser médico, eu ousei falar sobre a enfermagem, porque eu tenho certeza nisso, que a enfermagem é a alma do hospital, é a alma do serviço, né? Então, é absolutamente fundamental para quem trabalha numa instituição complexa enquanto hospital, entender os meandros da enfermagem. Muito obrigado aqui pela oportunidade, fico à disposição, tá? Muito bem, Leonardo. Obrigado pela participação, muito legal. Temas aí importantíssimos e esse reconhecimento da enfermagem vindo de um médico, né, muito legal. Muito bem, Clóvis, já estamos vendo seu slide aqui. Pode liberar seu microfone. Opa.
Muito bem. Com a palavra, então, o professor Dr. Clóvis Amorim. Obrigado. O som está ok? Está, muito bom. Ok. Já que não temos imagem, vamos ser rádio, viu, pessoal? Primeiro, Ok. quero agradecer o convite dos meus amigos, meus colegas, meus ex-alunos, né, Nice? Dr. Leonardo, prazer em conhecê-lo. Obrigado pelas suas contribuições. Eu só queria sublinhar algo que o senhor disse, que nós precisamos do trabalho no coletivo e equipes e não saídas individuais ou visões mais simplistas, né? Que às vezes, numa situação de muita intensidade, o caminho mais fácil pode ser tentador. Obrigado. Bem, eu queria fazer algumas observações. Deixa eu ver se ele muda aqui. Queria lembrar o Christophe Dejour, nosso grande analista, pensador da saúde mental e do trabalho. Ele diz que o trabalho nem sempre possibilita crescimento, reconhecimento, independência profissional. Muitas vezes ele é problema, causa insatisfação, desinteresse, irritação e exaustão. Em particular, na enfermagem aqui no Paraná, nós temos uma presença política muito forte de grandes enfermeiras, e recentemente uma delas, a professora Simone Peruso, disse que, historicamente, sempre teve poucos enfermeiros para muito trabalho, e agora a situação piorou. Ou seja, muitas horas excessivas de trabalho, e como a Anice bem lembrou, o problema não está apenas dentro do ambiente, mas também mesmo pessoas que são, às vezes, agredidas no seu condomínio, as pessoas maltratam, fazem comentários, então é algo que vai além apenas do ambiente de trabalho. Tudo que diz respeito a estresse, a síndrome de burnout e ao trabalho, a gente tem uma dor já de início, que é a origem da palavra trabalho, que é tripalium, que é a ideia de sofrimento penoso. Mas Alberto Camus, nos anos 40, diz que tudo bem, né? O trabalho realmente pode ter tido essa visão dos gregos, mas que hoje, sem trabalho, a vida é impossível, é inviável, a vida estraga-se. Mas quando o trabalho é cruel, a vida sufoca-se e se morre. Eu não tenho exatamente o número total de profissionais da saúde que já morreram no Brasil, mas o que eu sei é que o número de enfermeiros é o maior no mundo inteiro. A quantidade de enfermeiros que, durante a pandemia, no seu trabalho, perderam a sua vida. Do estresse, eu quero lembrar dois aspectos. O primeiro deles, que o estresse é um processo. Então, às vezes, a pessoa já estava num nível de resistência e, quando ela é exposta a contingências mais exigentes, ela passa para o último nível, que é o da exaustão. E o estresse crônico pode levar ao burnout. Ainda nos anos 90, a legislação brasileira reconheceu a síndrome de burnout como sensação de estar acabado. Então, vocês vejam que até no texto da lei já tem uma descrição bastante sofrida, né, de como é que a pessoa se sente quando ela desenvolve esta síndrome. De fato, a Anice tem razão, os últimos estudos têm apontado que os profissionais da saúde ultrapassaram os profissionais da educação em termos de incidência, isto no mundo inteiro. Bem, numa revisão feita por Gracino, Zita, Madili e Massuda, 2016, eles analisaram 57 artigos publicados sobre a saúde física e mental de profissionais médicos e concluíram que o principal problema de saúde era a síndrome de burnout. O que leva uma pessoa a desenvolver burnout? Dentro ou fora da pandemia? Características pessoais, pessoas competitivas, pessoas muito dedicadas ao trabalho, pessoas que chegam no seu ambiente para fazer o melhor, essas pessoas são mais vulneráveis. Características do trabalho e características organizacionais. Então, neste momento, nós temos uma sobreposição dessas três dimensões na produção do sofrimento no trabalho, mas, em particular, dos médicos, enfermeiros e demais profissionais das equipes. Parece que, junto à epidemia do vírus, surge uma epidemia do medo, né? Não é só o vírus em si, não é só o contágio, mas o medo. Então, por isso, se alguém está de jaleco branco, a gente já corre e não quer nem passar por perto.
Quando nós pensamos nessa junção entre pandemia e saúde mental, a pandemia ela representa um grande desafio a toda a população, e particularmente a dos profissionais. Já um trabalho feito na China este ano já trazia esta perspectiva. E durante uma epidemia, sentimentos de medo, impotência e de desamparo são os problemas de saúde mental com mais urgência e que precisam de atenção. Parece que os períodos, tanto do surto, do pré-surto, os diferentes momentos em que a patologia vai acontecendo, a gente pode encontrar consequências emocionais que não terminam no momento em que a doença é controlada, que chega a vacina e etc., mas que permanece um efeito deletério à saúde mental e ao bem-estar desses profissionais a médio e longo prazo. Portanto, a saúde mental dos profissionais da saúde não é um sprint, mas é uma maratona, né? E da maratona das grandes, com muito trabalho e muito trabalho. Recentemente, o Fantástico mostrava uma reportagem mostrando o dia a dia de uma UTI de pacientes com coronavírus. E uma médica, durante a reportagem, pede demissão, diz que não aguenta mais, que não suporta mais dar notícias de óbito, confrontar-se com as famílias, etc. Então, parece que a nossa experiência lá da SARS de 2003, um trabalho muito interessante, talvez um dos melhores que eu tenha lido nos últimos anos, sobre o estresse pós-traumático, e 3 anos após o final do surto, encontrou-se o abuso do álcool como um dos problemas prevalentes. Eu tenho a impressão que o abuso do álcool não é apenas para os profissionais da saúde, mas para todo mundo que está em quarentena. Aqui no meu condomínio tem um lugar que se põe garrafas de vidro, e ela está sempre lotado. Antigamente estava sempre vazio. Acho que o povo está bebendo para caramba. Tem um estudo feito em 2008, em Toronto, com profissionais de saúde que trabalharam nessa epidemia em Taiwan, e os fatores mais relacionados ao estresse que eles encontraram foi a percepção do risco de adoecer, o impacto na vida profissional, sintomas depressivos, a experiência de trabalhar em situações de alto risco e a experiência de cuidar de um ou de múltiplos pacientes com aquela patologia. E, claro, o isolamento profissional da saúde é também, e foi considerado nesse estudo, um estresse adicional. Dados de Wuhan, num estudo feito com 1.563 membros de equipes médicas, encontrou 50,7% prevalência de depressão, 44,7% sinais de ansiedade, 36,1% de insônia e 73,4% sintomas relativos ao estresse. Então, como vocês podem ver, os profissionais de Wuhan, pelo menos, que nós já tivemos os dados publicados, apresentaram uma incidência altíssima de estresse. Alguns riscos à saúde mental dos profissionais de saúde. Alta vulnerabilidade ao estresse e ao burnout. Nos hospitais de Wuhan, os estressores principais descritos foram pressão por desempenho, alto risco de infecção, proteção inadequada contra a contaminação, excesso de trabalho, falta de contato entre as famílias e exaustão. Equipes de controle e cobertura do surto, fadiga, burnout, frustração constante, medo de contrair a doença e culpa por transmiti-la. Na cidade de Nova York, o governador ele fez um anúncio, né? E 6.000 profissionais de saúde mental responderam ao apelo para atender gratuitamente via internet aos nova-iorquinos durante a quarentena. Um dado relevante é que a maioria dos primeiros a buscar ajuda, todos eram profissionais da saúde. Nós também temos agora já um trabalho de março de 2020, que aponta que os níveis de ansiedade foram significativamente associados aos níveis de estresse, que impactaram negativamente a autoeficácia e a qualidade do sono.
Então, elaborou-se uma escala específica para o coronavírus, para os profissionais da área da saúde, e numa pesquisa feita na Universidade da Virgínia, com 775 adultos, concluíram isso. Então, vocês vejam, já sabemos que o nível de estresse é altíssimo, e o estresse está numa condição que vai ser associado aos níveis de ansiedade. Então, a gente não sabe o que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, ou se as duas coisas estão simultaneamente impactando a saúde dos profissionais. Alguns fatores de proteção à saúde mental na pandemia. Há mais ou menos um acordo entre os diferentes pesquisadores, mas muito bem lembrado aí pelo Dr. Leonardo, a questão da comunicação com a equipe, dar feedback e receber apoio dos colegas. Em 1990, eu fiz uma pesquisa sobre o estresse na enfermagem, num hospital de pronto-socorro. Nós imaginávamos que o principal problema era receber pessoas esfaqueadas, atropeladas, enfim. O item número 1 de causa de estresse naquele grupo era o meu colega. Então, parece que o feedback, as relações interpessoais e a comunicação como um todo serão fundamentais. O humor, zelar pelo humor, pela estabilidade do humor, ter oportunidades de falar sobre suas vivências e a religiosidade ou espiritualidade. Existem muitas estratégias de enfrentamento, elas podem ser individuais, organizacionais ou ambientais. A rede de apoio, ela demanda um fortalecimento dos vínculos sociais e do empoderamento das redes de apoio. É preciso uma interlocução com os sistemas de saúde, acesso a atendimento de primeiros cuidados psicológicos e atendimento especializado, principalmente quando houver a necessidade do uso de fármacos. Bem, há mais ou menos um acordo também na literatura que os profissionais da saúde, atuando com a Covid, eles devem buscar sentido, agir em função dos próprios valores e propósitos. Ter sentido nas nossas ações torna o caminho mais leve. Muito obrigado, era isto que eu havia preparado. Muito bem, obrigado, Clóvis. Bem legal poder nos atualizar com essas informações e esses dados. Você pode tirar do compartilhamento sua tela? Ok, obrigado. Só um minuto. Muito bem, pessoal. Muito legal, acho que uma mesa muito equilibrada. Né? A Anice nos trazendo uma experiência do dia a dia, o professor, o doutor Leonardo politizando um pouco a discussão também, né? E trazendo a necessidade dessa interdisciplinaridade e desse movimento em conjunto dos profissionais, no enfrentamento não só dos profissionais da saúde, mas de todos os cidadãos e cidadãs brasileiras, né? Brasileiros. E o professor Clóvis nos traz algumas perspectivas mais específicas sobre o estresse e a síndrome de burnout, como isso tem atingido os profissionais. Então, assim, bem legal mesmo. Acho que a gente tem uma complementaridade bacana aí entre vocês e nesse momento, então, nós gostaríamos de ouvir algumas pessoas que fazem parte aí do nosso grupo de estudos e pesquisas, que queiram fazer o seu comentário ou a sua pergunta, tá? Eu só peço que cada intervenção possa ser bem breve para a gente poder fazer mais uma rodada com cada um dos convidados aí e a convidada, ok? Alguém do grupo aqui, também o pessoal que está acompanhando pelo Facebook, pode colocar no seu comentário a pergunta ou as suas considerações que a gente vai tentar ler aqui e colocar para a mesa que está... Rodrigo. Oi, Carminha. Eu quero fazer uma pergunta. Diga. Eu gosto parabéns às 3 falas, fico bem grata, né, pelas informações, super importante. Eu quero fazer uma pergunta para o Lessa, porque eu gosto dessa
dessa verve mais política, porque eu fico pensando que no Brasil, tá, de acordo com a situação como ela se encontra, né, em relação ao Covid-19, não tem como não politizar a situação. Porque, afinal de contas, a gente não tem o problema do corona tão somente. Nós temos um problema de que não há uma frente de atuação contra a pandemia no Brasil. O que há tão somente são os profissionais da área da saúde que eles estão atuando como essa frente de trabalho, né? Então, a gente vê claramente na nossa situação de que não há um trabalho da União, do Estado, né, no combate ao Covid. Então, a nossa comparação em relação a outros países, ela fica um tanto complexa, por quê? Porque a gente não sabe o que está acontecendo aqui. Então, por isso eu acho super importante isso. Nós não temos ministro da saúde, né? E isso, no período de uma pandemia, é devastador. Então, quando se fala em burnout, eu tenho a impressão que o burnout, aqui para a gente, extrapola, né? O que vai acontecer com os profissionais de saúde extrapola ao conceito de burnout. O conceito de burnout ele é muito pequeno para dar conta do que está acontecendo. Então, eu queria ouvir um pouco do Lessa, que entra por essa vertente, assim, o que você pensa, né? Eu tenho a impressão de que lá na frente o burnout vai ser pequeno demais, ele não vai dar conta para o que vai acontecer com essa frente, que não é um plano do Estado, não é um plano da União, não é um plano para combater o coronavírus, o que é o próprio corpo do profissional da saúde que está combatendo esse vírus. Né? Então, eu queria ver um pouco o que você pensa, se eu estou muito brava ou se é isso mesmo, porque eu tenho algumas alunas, alguns alunos que trabalham em unidades de atendimento em UPAs, e eu, conversando com eles, atendi algumas pessoas, conversando com essas pessoas, é verdadeiramente devastador o que está acontecendo com os nossos profissionais de saúde no Brasil. Eu queria ouvir um pouco de você, Lessa, o que você pensa sobre isso. Carla, eu te agradeço a pergunta, né, e te ouvindo aqui perguntar. Só, Leonardo, desculpe, eu acho que vamos fazer em bloco, pode ser? Pode. Vamos ver mais algumas pessoas, porque aí senão a gente acho que não consegue retomar depois. Há mais alguém do grupo aqui que gostaria? Eu queria fazer uma pergunta, Rodrigo, ou um comentário, talvez até. Tá. Acho que vai um pouquinho na linha desse comentário que a Carla acabou de fazer, que eu acho que tem uma outra questão também que é bem difícil na condição que a gente tem aqui no Brasil, que é os subcontratos, né? Então, tanto fisioterapeutas que estão atuando na linha de frente, quanto os enfermeiros, eu observo muito isso, né? Atendo alguns profissionais também de saúde que eles não sabem, existe uma coordenação no hospital, mas que as equipes que são terceirizadas não têm nem acesso às determinações que estão, às práticas que estão sendo conduzidas naquela instituição, sabe? Então, isso também, talvez a Nice possa falar um pouco sobre isso também, mas eu acho que isso também é uma questão que é um desafio extra que a gente tem aqui, né? Sim. Era aí. Muito bem, obrigado, Dani. Quem mais gostaria? Mais alguma questão? Comentário? Vamos lá, pessoal. Não sei se dá para a gente voltar depois, tá? Então, vamos procurar. Já daí a gente faz uma rodada com cada um dos integrantes para poder fechar com uma fala. Eu gostaria, na verdade, de perguntar para a Nice, principalmente, como que foi essa impressão pessoal do dia a dia dos seus colegas, sabe, Nice? Você mesmo, no caso, pessoalmente, frente a esse desafio, e como você avalia que isso está sendo percebido, experimentado, sentido pelos seus colegas no dia a dia da unidade na qual você trabalha ou no qual
os seus colegas trabalham, né? Como que está essa coisa mais concreta, digamos, do problema, né? E queria acentuar esse elemento também colocado aí pelos colegas, da dimensão política desse nosso desafio, né? Que eu acho que quando o Leonardo toca, eu queria que ele desenvolvesse essa ideia, na verdade, Leonardo, quando você toca na questão do ministro da Saúde que aparece com o colete do SUS, né? O que isso significa, qual é o sentido que isso tem nesse atual momento da conjuntura política brasileira, e o que essa saída de alguém com essa característica também, o que isso tem a ver, né? Parece que é uma disputa clara ali com relação à questão do próprio papel do Estado e das políticas públicas no enfrentamento, né? E o professor Clóvis, se você puder nos ajudar a entender, você começou a falar sobre o que é o fenômeno do burnout, o burnout, e isso realmente é algo que atinge os trabalhadores e as trabalhadoras em geral, vamos dizer assim, tem grupos que são mais vulneráveis, né? Mas essa estafa física e mental, esse esgotamento aí que o Byung-Chul Han tem chamado de uma sociedade do cansaço, né? Ele parece que pode se acentuar no isolamento, principalmente dos profissionais que acabam tendo que trabalhar mais ainda. Já são explorados, sempre foram explorados, e agora tem que dar, até a brincadeira que eu fiz no início, né? Tem que dar uma de herói, parece, né? E herói é meio que se sacrificar pelos outros, pela pátria, pela nação, em condições totalmente precárias, assim, né? Então, embora o Dr. Leonardo tenha nos pedido esse cuidado com a não patologização do fenômeno, acho que isso é realmente fundamental, né? Mas Clóvis, você acha que esse sintoma ele está aumentando e vai inevitavelmente aumentar, ou pode ser que cada um lide com os fatores da pandemia e da sobrecarga de uma maneira diferente, aí, né? Pensando enquanto tendência? Vamos ver se mais alguém do grupo gostaria de perguntar alguma coisa. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui no Facebook. Nenhuma pergunta mais aí do grupo, podemos passar a palavra para eles, então. A princípio não tem, então, por favor, Leonardo, você tinha começado a responder, pode falar, então. Obrigado, Rodrigo. A pergunta da professora Carla, não é? Eu acho, assim, tem um grupo de pesquisa lá na Fiocruz, né? No qual a professora Simone Oliveira faz parte, que discute um pouco sobre a necessidade que a gente precisa ter diante da desnaturalização da tragédia, né? Então, assim, o que significa desnaturalizar a tragédia, né? Ter uma perspectiva de avaliação da tragédia, né, seja ela qual for, né, como sendo um evento que, apesar de ter ali uma gênese biológica, por assim dizer, né, geológica, né, no caso, sei lá, do exemplo de Brumadinho, por exemplo, né, é de pensar quem são as pessoas que estão mais vulneráveis à ocorrência desses eventos. Não é? Porque a gente faz essa leitura, quando a gente desnaturaliza esses eventos, a gente vai perceber que existe, sim, toda uma discussão social e inevitavelmente política, né? Não partidária, né? Mas que precisa estar plasmada a nossa maneira de avaliar esse evento, tá certo? Quando, por exemplo, a gente pensa no Covid e tenta desnaturalizar a sua ocorrência, que a gente para pensar quem são as pessoas que inevitavelmente estão mais vulneráveis
a ocorrência de uma situação como essa, né? As pessoas das favelas do Rio de Janeiro, os profissionais de saúde desprotegidos e desprovidos de EPIs, então, são os profissionais da enfermagem, dos setores públicos que não tiveram acesso aos EPIs adequados, né? A gente precisa tomar esse olhar como um olhar que naturalmente está associado ao olhar biológico da coisa, isso é inevitável, né? Quando a gente vê o ministro da Saúde se apresentando com um colete do SUS, é porque o que está em jogo ali é que o enfrentamento... Oi, Leonardo, deu uma pausada aqui na sua conexão. Olá. Acho que o Leonardo caiu aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim? É na conexão. Sim, professor. Do Leonardo. Só caiu lá mesmo, acho. Aham. Vamos ver se está voltando logo. Bom, eu acho que enquanto o Leonardo tenta voltar. Leonardo, está por aí? Agora caiu tudo lá. Então vamos ouvir aí. Início, Clóvis, gostariam de comentar as perguntas, o que foi falado, por favor? O professor não quer comentar primeiro? Acho que ele não está por aí também. Posso sim. Não, estou sim. Diga, Clóvis. Bem, eu acho que tudo que diz respeito à saúde necessariamente diz respeito à política, né? E nós temos aí esta biopolítica agora da morte. Então, isso é claro e evidente. Agora, eu acho que tem níveis de análise e não dissocio de forma alguma a política, no seu sentido mais próprio, da promoção ou não da saúde, e em especial da saúde dos trabalhadores. Nós tivemos bons avanços muito importantes, como, por exemplo, a comunicação de acidentes, a CAT, deixou de ser uma luta do trabalhador e passa a ser agora uma condição que a empresa é que tem que comprovar que desenvolveu políticas para preservar a saúde do trabalhador. Então, nós tivemos bons avanços. Mas, por outro lado, é assim, o trabalho deste profissional da saúde, que está lá, né, na frente, atendendo, fazendo os procedimentos e etc., além do doente propriamente dito, ele também está vivendo perdas, parentes que morrem, ele não pode se despedir, tem um certo luto coletivo. Nós mesmo perdemos um professor da filosofia, que foi meu grande amigo, e eu não pude dar um último adeus para ele, isso me custou muito. Então, parece que, infelizmente, à medida em que a gente vai tendo essas situações do profissional de saúde, o risco e a vulnerabilidade para o burnout aumenta. E, por outro lado, diminui o engagement, ou o engajamento. Agora, também é verdade que tem outras variáveis. Nós, na PUC de São Paulo, eles estão estudando o que se chama Zoom fatigue, ou Zoom fatigue, quer dizer, as pessoas estão ficando sobrecarregadas cognitivamente. Nós, professores, nesse semestre, pudemos experimentar isso na pele, quando você tem várias janelas diante de você, e você tem que ficar o tempo inteiro olhando para todo mundo, e você não se levanta, você fica sentado, você não anda, não pula em cima da carteira, ou seja, a própria ergonomia, e você estar ali parado o tempo inteiro, problemas de trombose, coisas dessa natureza. Então, acho que tudo isso contribui, Rodrigo, para uma piora da saúde mental dos trabalhadores da saúde. Então, de um lado, você tem a falta de equipamentos, a ausência de políticas claras de valorização desse trabalho,
uma desqualificação do presidente da República, fazendo aglomerados e indo sem máscara para cima e para baixo. Foi preciso agora alguém ter coragem de botar uma máscara nesse jumento. Então, todas essas situações, elas só pioram. Elas só pioram. Então, é por isso que me parece que, além da ação propriamente dita ali do sujeito que está trabalhando, aplicando os medicamentos, trabalhando, vendo o monitor e etc., você tem circunstâncias outras que estão contribuindo para esta piora em vários níveis. Pois é, Clóvis, bem observado. Tem muitas questões aí que são desoladoras, no fundo, né? Eu acho que é difícil pensar a saúde mental da população como um todo. Eu acho que além da pandemia e do naturalmente um estresse a mais, inclusive para o profissional, né? Especificamente para o profissional da saúde, que é ter que trabalhar mais, se dedicar mais, acabar se sobrecarregando muito mais. Nós temos um outro fator de estresse que é muito grande, que é político, né? Que é assim uma inaptidão para a coisa pública, para a gestão, que, olha, realmente precisa ser considerado. E a perda de avanços, a perda de ganhos, né, da categoria é muito triste, né, muito difícil. Então, dizer que médicos cubanos podem ser enfermeiros, eu não sei o que é pior, né, se desqualificar os cubanos ou dizer que qualquer um pode fazer enfermagem. Então, atitudes, discursos como estes, eles são péssimos. Eles ferem a autoestima do profissional, desmerece a pessoa, né? Então, coisas como essas todas vão se desdobrando. Muito bem. Leonardo, voltou? Esse assunto é tão espinhoso que até a internet cai, né? Assim, derrubaram sua conexão. Estão invadindo a nossa live aqui. Pode continuar, Leonardo, então. Na verdade, eu só estava tentando traçar um paralelo quando a gente fala dessa perspectiva do bem comum, né? Eu ia falar do exemplo da Suécia, visto através de uma conhecida que é enfermeira na Suécia, né? E que é um país que, francamente, adotou uma política de não isolamento, né? Mas com uma estrutura de saúde coletiva, de saúde pública bem estabelecida, com testagens, né? Com toda uma política de acolhimento para essas situações, de fornecimento de EPIs para os profissionais, né? Foi tudo que a gente não fez aqui, né? Então, a gente fez uma política que foi um híbrido de nada com coisa nenhuma, né? E a gente está apostando, talvez, numa exposição, eu não gosto muito desse termo, né? Mas uma imunização de rebanho, né? E às custas dessa imunização de rebanho, as pessoas que a gente coloca nas linhas de frente são justamente essas pessoas que precisam trabalhar, que estão se expondo nas linhas de frente das unidades de saúde, né? Então, assim, a gente poder entender essa questão de uma forma desnaturalizada, né? Ela talvez nos ajude a perceber toda a perspectiva social e política que um fenômeno como esse pode ter, né? Muito bem. Nice. Então, eu concordo com a professora Carla e com o doutor Leonardo, que não tem como não dar um viés político para a situação, né? Ela tem um viés político, ela teria, eu acho que teria que ter uma participação do pessoal das ciências sociais também, né, pesquisando sobre tudo que vai mudar, todo o comportamento, né, que vai surgir daqui por diante na sociedade, né? E, assim, quanto à política, a gente se sentiu basicamente largado à própria sorte, né? Tanto é que teve aí, né, a retirada do Ministério do Trabalho e com isso se perdeu muito em direitos, né? Eu soube de colegas de São Paulo que assinaram um contrato de trabalho onde tinha lá o não fornecimento de EPIs, ou até mesmo assim, se você se contaminar, meio que a responsabilidade é sua, né? Que a Dani ali falou sobre os contratos, né?
a própria antecipação de formatura de turmas de medicina e de enfermagem, tudo bem que é o último ano, mas, gente, eu tenho 20 anos aí de auxiliar técnica de enfermagem, eu fiz enfermagem na PUC, presencial, uma boa escola, e quando eu saí, eu não me sentia totalmente preparada para ser enfermeira, né? Imagina você... tem agora, as faculdades estão aí, parece que liberou geral o EAD, né? Então, assim, você não está lidando com coisas ou com máquinas, né? Você está lidando com vidas, né? Um erro pode custar a vida de alguém, né? Então, teve aí essa questão da antecipação de formaturas, de jogar estudantes, tudo bem, é o último ano, mas, gente despreparada, que não tem a vivência hospitalar, que talvez vai para lá e vai se contaminar, vai atender, né? Assim, sem um treinamento, sem algo, né, de efetivo, assim, a gente mesmo, né? Para, Dora. A gente mesmo tem que buscar treinamento e tá tendo, né, muito treinamento. Você tem que ter todo o cuidado no tirar, nem tanto no vestir o EPI, mas no tirar o EPI, né, para não se contaminar. Então, essa gurizadinha aí que está se formando e muitas vezes não tem a vivência hospitalar, né, a vivência da enfermagem em si, né. Aí você está jogando essas pessoas, né, muitas vezes até como uma mão de obra barata, né, ali mais barata no mercado, assim, né, em função da pandemia, né, e houve sim, eu não conheço nenhum colega atualmente que não esteja com no mínimo 2 vínculos, né, não conheço, assim, desconheço, né, então tem um colega que trabalhando se contaminou e ficou assintomática, né, e acabou contaminando o marido de 38 anos, que faleceu semana passada, um rapaz rígido, né, com a saúde em dia, ok, né, tudo ok, não tinha realmente o físico de atleta, né, não era como o físico do nosso presidente, né, fake, e o rapaz simplesmente caiu na UTI e foi feito tudo que podia ser feito e faleceu. Então você pensa assim, ó, como que vai ficar essa profissional? Será que ela volta a trabalhar? Será que ela vai ter condições, né, de voltar a trabalhar, sabendo que não é culpa dela, mas enfim, né, acabou que perdeu, né, ali o seu companheiro de vida em função, né, de algo que ela trouxe do trabalho, né, digamos assim, e né, todo mundo que tá na luta, tá com no mínimo 1, 2, porque tem que trabalhar, tem que sustentar a casa, o nosso salário defasou, sabe, assim, não sei se aproveita. Era um momento da enfermagem conseguir as coisas, né? Porém, o que se conseguiu foi diminuir o salário da enfermagem, né? Então, acaba que os profissionais têm que estar fazendo 1, 2, 3 plantões em lugares diferentes para poder sustentar a família, né, de maneira digna, sendo que muitas vezes também você tem familiar, esposo ali, pai ou mãe, que estão com um contrato de trabalho suspenso. Eu tenho uma colega nessa situação, com contrato de trabalho suspenso, né? Ou que foram dispensados em função disso, né? E daí a pessoa da enfermagem já tem que catar mais um vínculo para poder, né, tá ajudando ali a colocar aquele dinheiro ali que outro vai deixar faltar, né? E assim, a questão do uso político também, né? Parece que agora saiu aí uma pesquisa sobre um projeto daí do pessoal da rede, acho que é senador Fabrício, não me lembro o nome dele agora, Fábio Conterato, uma coisa assim, não lembro agora especificamente. Contarato. Mas Fabiano Contarato. Isso, Fabiano Contarato. Pleiteando aí, né, trazendo o piso para a enfermagem e tal, tipo assim, no momento, talvez, né, ele viu aí a oportunidade, mas eu achei bem oportuno, assim, né, um momento bem, tipo, vamos, né, não sei se é essa a intenção, mas fazer um uso político, né, disso tudo, né, a Dora tá acabando com o meu, enfim.
E diante de tudo isso, assim, o que o professor Clóvis trouxe também, sobre a questão da não patologização do burnout, né? Mas a gente não pode esquecer que isso incapacita, né? Então, assim, a gente não pode patologizar, mas também tem que lembrar que isso incapacita, né? Que as pessoas acabam, né, não conseguindo mais voltar a trabalhar em função de um trauma, né? Enfim. E a questão que o professor Clóvis trouxe nos slides dele da espiritualidade, né? Um dos PIBICs que eu participei na PUC foi essa questão da espiritualidade e profissionais de saúde, né? E daí a gente vê, assim, que a grande maioria, né, não tem essa questão da espiritualidade, assim, muito presente, né? Eu não falo nem de religião, mas da espiritualidade mesmo, né? De algo, assim, a maioria é cético, né? A maioria crê naquilo que vê, naquilo que pode tocar, naquilo que está acontecendo ali, né? E que isso realmente uma coisa que também nos deixa mais vulnerável, né? E é isso. Acho que tem uma pergunta aqui no chat. Isso, a Berenice quer saber se os enfermeiros aí, idosos, Sim, então, os profissionais de saúde que que têm alguma comorbidade ou algo, eu mesma tive uma anemia e fui afastada de um dos meus vínculos, né? Embora me sentisse bem para trabalhar, mas fui afastada. E tem gente, assim, os profissionais estão sendo afastados, principalmente depois do que aconteceu com aquela técnica de enfermagem, que foi a primeira profissional de saúde a morrer aqui, que era uma técnica de enfermagem do Cajuru, que atendeu, né, esteve em contato com o primeiro caso confirmado de Curitiba, que foi o médico do Boqueirão, e ela estava com uma diabetes descompensada, né, e o hospital não afastou e disse que ela não quis se afastar, mas isso teria sido um respaldo, teria que ter sido partido do hospital, né, do CESMIT, da Medicina do Trabalho, em função, né, de um respaldo, né? Depois aconteceu o que aconteceu e a gente sabe que teve intervenção no hospital, né? Então, assim, a partir disso, os hospitais começaram a prestar mais atenção e afastar, assim, os profissionais que têm comorbidade ou uma situação de risco, né? E também acontece, infelizmente, de haver dispensas, né? Muitas vezes o profissional apresenta algum sintoma, até não se confirma o Covid, mas é dispensado em função de ter que ficar aí 14, no mínimo 14 dias afastado. Muito bem. Não sei se respondi. Tá bom, tá ótimo, Nice, obrigado. A gente está já com o tempo se esgotando, então eu vou pedir que o Leonardo e o Clóvis que possam fazer as suas últimas considerações aí, uma fala final, tá? Pode ficar à vontade. Leonardo, por favor. Eu tinha até levantado a mão, Isso. em função dessa pergunta que a Berenice fez sobre os profissionais idosos, né? Tanto para profissionais de enfermagem, mas profissionais da área de saúde de uma maneira geral, em situações, né, de alguma questão clínica ou etária, o que a gente percebeu, pelo menos no serviço no qual eu estou como diretor clínico, é que, mesmo antes da chegada do Covid, já havia uma demanda de afastamento por situações relacionadas ao Covid, né? Isso numa perspectiva já de um quantitativo de funcionários já reduzido, né? A gente teve no nosso hospital um afastamento de quase 1/3 de profissionais de enfermagem, mesmo antes do aparecimento do primeiro caso de Covid, né? Então, quando eu disse que o Covid, na verdade, ele desnuda, ele evidencia as nossas fragilidades, as nossas questões institucionais, uma delas é a nossa insuficiência de trabalhadores do serviço público, né? Isso é uma questão que está colocada. A gente teve um índice enorme de solicitações de aposentadoria assim que o atual governo chegou ao poder, né? Teve um pico de solicitações. O segundo pico, quando houve a chegada das medidas de modificação, né, dos critérios de aposentadoria. E agora eu acho que vai haver um terceiro pico de solicitação e não houve, ao longo desse governo, nenhuma indicação sequer de ocorrência de concurso público para a área da saúde, pelo menos no lugar onde eu estou inserido, tá certo? Então, assim, isso é uma questão muito dramática, né, que a gente não pode deixar que isso passe
em branco, batido, né? Assim, a gente tem que pensar nisso como uma coisa absolutamente relevante e pertinente ao tema que está sendo colocado aqui, né? O que foi estabelecido foi uma contratação extra-quadros, né? Com todas as precariedades que essas contratações elas podem trazer consigo. Eu não estou nem falando do que está acontecendo com a gente. Eu acho que com a gente até tem uma garantia de carteira de trabalho, mas a gente sabe que isso infringe em outros lugares uma série de questões que já são garantidas ao direito do trabalhador, né? Mas eu acho que é importante a gente apontar para todos esses pontos, né? De uma forma geral, eu quero só deixar o registro de que, para os nossos usuários em saúde mental, nós tivemos na nossa clientela, felizmente, uma evolução muito favorável, atipicamente do que a gente esperava em relação à nossa clientela, né? Então, eu não sei explicar por quê, isso é um fenômeno encontrado talvez em outras coortes, né, de usuários em saúde mental, mas eu acho importante só deixar esse registro aqui como um assunto que talvez a gente pudesse discutir em outro momento. No geral, eu quero agradecer a oportunidade, né? São muitos aspectos, acho que a gente não vai dar conta nessa hora e meia. Dizer que eu estou aqui disponível para futuras conversas, enfim, é um prazer enorme poder fazer uma teorização em relação àquilo que a gente vê na prática, é sempre uma construção muito rica, né? Agradecer aí as falas dos demais colegas, enfim, muito obrigado pelo espaço. Muito bem, Leonardo. Nós que agradecemos aí sua participação, cara, e espero poder contar com você em outras oportunidades e parcerias aí com o nosso Núcleo de Direitos Humanos, o nosso grupo de pesquisa. Professor Clóvis. Bem, eu que sou um fantasma, né, que vocês não podem me ver, quero primeiro agradecer à doutora Carla pela generosidade, a gentileza de tentar me ajudar, e nós fizemos o que foi possível. Com relação ao nosso encontro de hoje, eu acho que nós precisamos de um espaço para a palavra, um lugar para falar sobre, para refletir, para pensar e para tentar lançar luzes em diferentes perspectivas. Eu queria concluir apenas com duas ideias, né? Primeiro, concordar 100% que a Covid ela vem desnudar as precariedades do sistema de saúde, né? Sejam em EPIs, sejam contratações, seja o difícil acesso, o atendimento às pessoas. E, em segundo lugar, eu queria ter presente que na Folha de São Paulo, acho que da última segunda-feira, nós tivemos uma entrevista que sai todas as segundas-feiras com o Solomon, sobre o autor daquele livro O Demônio do Meio-Dia e outros, né, que estão traduzidos para o português. Este Solomon, ele disse que pós-pandemia nós teremos muitos problemas na área da saúde mental. Então, infelizmente, né, os trabalhadores, os familiares, a ausência dos rituais de luto, tudo isso vai cobrar de nós um preço. E reaprendermos a viver no novo normal, né? Vai depender de nós, vai exigir de nós habilidades e repertórios que talvez ainda não tenhamos. Muito obrigado pela atenção e me perdoem estar escondido. Imagina, Clóvis, a gente agradece imensamente aí a sua participação num final de semestre tão atribulado, né, em que a gente também teve que se adaptar a esse sistema remoto, nossos estudantes. E foi falado hoje também você mesmo falou, né? Muito interessante essa Zoom, como é que você falou? Zoom fatigue. Zoom fatigue. Oh, fatiga do Zoom. É o pessoal da PUC de São Paulo lá que está publicando sobre isso. Pois é, realmente é um bombardeio de lives, assim, que é impressionante, né? Mas eu acho que é importante, a gente não pode deixar de fazê-las, assim, pelo nosso grupo. No segundo semestre, a gente só está prevendo que sejam mensais, em vez de ser quinzenais, como nós estamos fazendo. Então, fica aí o convite também a todos e todas de poderem acompanhar o que vai ser discutido no segundo semestre, né? Então, eu gostaria de imensamente agradecer vocês, Anício, o Leonardo, o Clóvis,
os colegas e as colegas aqui do grupo de pesquisa que estão presentes, Gabriele, a Dani, o Adriano, a Amanda, a Berenice, o professor Sérgio, que está aí nos acompanhando. Obrigado pela presença, professor Sérgio. A Carla, né, que nos ajuda aqui com todo esse processo. Muito obrigado, Carlinha. O pessoal que está acompanhando aí pelo Facebook, valeu pela presença. Vai ficar gravado aí, depois a gente vai jogar no YouTube também. Nós temos um canal no YouTube do Projeto Aldeia Solidária, temos um site do Projeto Aldeia Solidária. Agradecer a Dora, que passou ali na frente, veio, como é que se diz, veio tirar as energias pesadas aí da nossa live. Muito bom fazer esse processo. Muito obrigado, então, gente, uma boa noite aí a todos e todas, e até a próxima, Boa noite. no segundo semestre. Boa noite. Foi um prazer estar com você de novo, professor Clóvis. Obrigado, obrigado. Boa noite, gente. Vou descansar, então, que eu Boa venho noite, depois. obrigado. Boa noite. Valeu, gente. Tchau, tchau. Boa noite, boa noite. Valeu, Rodrigo. Valeu, gente. Até. Essas foram as últimas medidas de flexibilização tomadas pelo governador Ibanez Rocha